Paz a você, telespectador do canal Na Verdade. Eu sou a pastora Raquel Fernandes de Souza e compartilho com você o 39º vídeo da coletânea Verdades Bíblicas Ilustradas, mediante o tema A Política é de Deus, fundamentada como alerta em Romanos 13:1, que declara: cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Se você já entregou a sua vida a Jesus, pode declarar comigo a verdade número 39 nestes termos: com uma cédula branca, sem qualquer mancha de corrupção, com uma caneta em forma de cruz, com gotas de sangue como tinta, o autor e consumador da nossa fé nos marcou e nos selou nele, para sermos cidadãos dos céus e herdeiros de toda a riqueza. Mas enquanto estamos neste mundo, devemos exercer atos de cidadania e de justiça à imagem e semelhança daquele que nos selou para vivermos santos e irrepreensíveis neste mundo. A base bíblica deste vídeo está fundamentada em 1 Crônicas 17, onde a boca de Deus profere copiosos elogios a Davi, um político de excelência declarado segundo o coração de Deus. Um governante que teve suas falhas, mas soube se redimir na presença do Senhor e viver de modo incorruptível. Quero dizer que você está convidado a inscrever-se no canal Na Verdade, tocar o sininho para receber nossas notificações, compartilhar, comentar e curtir nossos vídeos. Nós estamos no ano de 2018 nos aproximando de um período para eleger nossos candidatos. Faça isso com muita responsabilidade, tanto neste pleito quanto nos subsequentes, e Deus abençoe a sua vida. Eu odeio a política. Na verdade, é mais provável que você odeie a corrupção e esteja confundindo-a com a política. Você confere na tela o quadro comparativo dos conceitos. Conceito de política: arte ou ciência de governar, ou ainda, arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Corrupção: é o efeito ou ato de corromper alguém ou algo, com a finalidade de obter vantagens em relação aos outros, por meios considerados ilegais ou ilícitos. O ser humano é um ser essencialmente político, e por isso não pode ignorar o tema. Há um conjunto de palavras ligadas ao mundo da política que nos convém saber. Vejamos algumas. Primeiro, poder. Segundo, autoridade. Terceiro, liderança. Quarto, cidadania. Os governos apresentam-se de diferentes formas e são resultados de processos históricos. Vejamos algumas formas de governo. Autocrático: relativo à autocracia, ao poder absoluto e inquestionável. Governo autocrático, próprio do autoritarismo, do poder déspota, inflexível, tirânico. O anárquico: anarquismo significa sem governante. É uma filosofia política que engloba métodos e ações que objetivam a eliminação total de todas as formas de governo. Democrática: a democracia, governo do povo, regime político que se funda na soberania popular, na liberdade eleitoral, na divisão de poderes e no controle da autoridade. Teocrático: teocracia, forma de governo em que os membros da igreja interpretam as leis e têm autoridade tanto em assuntos cívicos quanto religiosos. A palavra vem do grego theos, que significa Deus, e kraten, que significa governar. Monarquia: governo em que o chefe supremo pode ser o rei ou a rainha. Tipo de governo em que o poder supremo é exercido pelo rei até que ele morra ou renuncie. Neste caso, os seus descendentes diretos assumem o poder. Ao longo da história bíblica, Deus tratou com seu povo de diferentes formas, e os tempos são observados em períodos dispensacionais.
Dispensação é um período de tempo que Deus trabalha com seu povo de modo específico. Identificamos na Bíblia 7 períodos dispensacionais. Vejamos. Primeira dispensação, inocência. Adão e Eva no jardim do Éden antes de pecarem. Segunda dispensação é a da consciência. Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim. Terceira dispensação, governo humano. Rejeição ao governo teocrático, governo de Deus. Quarta dispensação, patriarcado. Histórias de Abraão, Isaque e Jacó. Quinta dispensação, lei, a tábua dos 10 mandamentos. Sexta dispensação, graça, salvação pela graça, nascimento, morte e ressurreição. E a última dispensação, que é o milênio, último evento após o Apocalipse. Observe que desde os primórdios o homem rejeitou o governo teocrático, o governo de Deus. E a história bíblica evidencia que o povo quis eleger como rei alguém que tivesse critérios como beleza. Assim sendo, o primeiro rei de Israel foi Saul. E a Bíblia declara que o mesmo era de boa aparência e destacava-se entre todos por sua altura. A Bíblia declara ainda que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, conforme 1 Samuel 13:7. Enquanto Saul reinava e ostentava nos palácios, cercado de exuberante beleza, lá no pasto, cuidando das ovelhas malhadas, estava Davi. Este era de baixa estatura, cabelos ruivos, porém de boa aparência. No entanto, Deus era com ele. Davi também era rejeitado entre seus próprios irmãos, mas Deus o amou, pois lá no pasto ele fazia um culto para Deus, compunha seus salmos, exercitava sua harpa. Quem o teria ensinado? Creio que o próprio Espírito Santo. Ali exercitava suas habilidades de atirador e defensor de seu rebanho. Que agradável surpresa receber a visita do profeta Samuel, ser chamado das matas do anonimato para receber a promessa de que seria o próximo rei de Israel. Seguiram-se anos de muitas lutas para sobreviver à caçada do rei Saul, para matá-lo, mas finalmente assentou-se no trono de Israel. Quais eram os atributos deste político e grande governante? Ou, qual o seu currículo? A resposta está em 1 Samuel 16:18. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Davi, como todo mortal, teve erros em sua vida, mas redimiu-se perante Deus. O que Deus vai declarar sobre Davi no fim da linha de sua vida? Você confere em 1 Crônicas 17. Observe o que a palavra de Deus nos fala em Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. A história nos mostra que nunca faltou para Davi sucessor no trono de Israel. Porém, sua descendência nem sempre amou e obedeceu a Deus. Mas, finalmente, Deus enviou Jesus, filho de Davi, para ser o rei de Israel e de todo aquele que deseja ser súdito de sua vontade. Muitos chamam Jesus de revolucionário, porque ele contestou as práticas de corrupção vistas em seu tempo. Jesus é mais que um revolucionário. Ele é Tzidkenu Yahvé, ele é a própria justiça. Jesus declarou ser ele mesmo a verdade. Jesus é a verdade e nos dá sábias orientações acerca de nossas condutas perante a política. Vamos conferir algumas? Primeiro, orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Salmo 122, 6 e 7. Segundo, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual ele escolheu para sua herança. Salmos 33 e 12. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus,
e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Romanos 13, versículos 1 e 2. O relógio de Deus está marcando o último segundo agora. Está chegando a hora da tua vitória. 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 O relógio está marcando o último segundo. Está chegando a hora da tua vitória. Quem era Davi naquela nação? Era o menor entre seus irmãos, pastoreando ovelhas no campo ficava. Em meio àquela relva Deus adorava. Mas enquanto isso o tempo corria, o ponteiro do relógio do céu se movia. De repente Deus falou com Samuel: o relógio está marcando o último segundo. Vai ungir Davi a rei de Israel. E agora, qual é a sua resposta? Ele sim ou ele não? A minha é: ele vem.